Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo à sua disposição para você acompanhar o nosso trabalho de hoje, a nossa jornada. Até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe, interaja com a gente pelo 973350038. Mensagens aos nossos convidados, perguntas aqui, 973350038. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Quarta-feira chegou o nosso espaço, você conhece sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Então vamos colocar em campo nosso time de entrevistados, de especialistas que vão tratar de todos os assuntos por aqui propostos. A veterinária doutora Leda Maria Ponte Schoendorfer, ela é responsável pelo Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Doutora Leda, bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? 12:01, tudo bem? Boa tarde, é um prazer participar do programa Gente que Fala e vamos conversar sobre animais, sobre as nossas programações. Estou muito feliz em poder participar com vocês. Obrigado aqui pela presença com a gente. Também nessa nossa transmissão, nessa nossa jornada, Dr. Enio Ziman, dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Dr. Enio, mais uma vez com a gente, sempre colaborando. Obrigado pela presença, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem por aqui. Agora eu apresento a Débora Diniz, hipnoterapeuta, farmacêutica, bioquímica, palestrante, mais uma vez com a gente, numa conversa aqui no programa Gente que Fala. Tudo bem, Débora? Débora, temos problema no seu áudio, não estamos te ouvindo. Novamente. Agora sim, estamos te ouvindo. Pode seguir. Eu agradeço novamente pelo convite de estar aqui e poder, junto com todos esses outros brilhantes profissionais, participar mais uma vez do programa Gente que Fala. Temos um problema, a gente conseguiu te ouvir, mas está muito baixinho, Débora. Tem algum problema, talvez, de conexão mesmo, um sinal de internet? Sua imagem está bem, mas o seu áudio não está legal. Mas vamos seguir aqui, a gente vai conversando. Fala um pouquinho. Fala um pouquinho, Débora. Posso colocar um fone de ouvido, talvez melhore? Pode ser que sim. Enquanto isso, a gente inicia aqui o nosso primeiro assunto, enquanto você faz o seu ajuste técnico por aí. 12:03, pessoal, para dizer que o Instituto Adolfo Lutz confirmou ontem que 3 pessoas que participaram de um evento numa fazenda em Campinas morreram por febre maculosa. A morte de uma adolescente que participou da mesma festa está sendo investigada. Ao todo, já são 12 casos da doença no estado em 2023, com 6 mortes. Também ontem, a Prefeitura de Ubatuba confirmou o segundo registro de gripe aviária no município. Já são 31 em todo o país, em 5 estados diferentes. Apesar de ainda não haver casos da doença em humanos, o aumento das ocorrências levou o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência zoossanitária no país. Doutora Leda, para falar primeiramente sobre essa questão da febre maculosa, esses números chamam muito atenção, né? 12 casos da doença no estado em 2023, com 6 mortes. Chamam atenção porque o alto nível de letalidade, né? Metade das pessoas que contraíram a doença acabaram morrendo. Agora, o carrapato, que é o bicho transmissor aí do parasita, né? Do vírus, né? Que causa a doença, é conhecido nosso, né? Mas a gente não ouve falar muito da febre maculosa. O que está acontecendo nesse momento? Então, o carrapato, ele é o carrapato estrela, né? Que ele costuma ser encontrado em equinos. Mas não é uma doença muito comum, por isso que a gente não ouve tanto falar sobre febre maculosa. Mas é uma doença também que, quando diagnosticada
a tempo não leva a óbito. O problema é o tempo do diagnóstico. Às vezes as pessoas começam a ter os sintomas e não procuram um auxílio logo de início, e isso pode levar mesmo a essas consequências. Mas não é uma doença assim, muito comum. Quando tem os surtos, se costuma fazer uma busca ativa da região, com sorologia dos animais, para ver se são positivos ou não, e o controle do carrapato, que é super importante, fazer o controle do carrapato. O carrapato, ele fica muitas vezes na pele ali, sugando ali o sangue, né? Ele é hematófago e muitas vezes não se percebe a presença dele lá. Esse é o ponto fundamental. Enquanto não se descobre o carrapato, o risco da febre maculosa está presente? Não é bem assim, não é todo carrapato que está contaminado com a rictécia. Então, tem que ter um carrapato contaminado. Aí ele pode sim transmitir. Mas sempre que a gente vai em algum lugar que tem carrapato, a gente tem que tomar uns certos cuidados, né? Para ver se você não foi picado, retirar o carrapato do local, né? Mas não é todo carrapato que é contaminado pela rictécia. É só o carrapato estrela, né? Que é o Amblioma cagenense, que é o hospedeiro dessa doença. Então, tem vários tipos de carrapato, tem várias espécies de carrapato. Então, esse carrapato é o único que pode transmitir. Então, não é para as pessoas ficarem desesperadas, peguei um carrapato, vou ficar doente. Não é bem assim, né? É o carrapato determinado que tem como hospedeiro essa rictécia. Qual é o jeito correto, certinho, de matar o carrapato? Porque diz que tem que queimar, né? Para quem tem animal, quem tem pet, tem um costume maior com isso, porque muitas vezes acontece do animal pegar um carrapato. Então tem que tirar ele da pele e queimar, não é isso? Então, tem vários produtos no mercado que você pode utilizar no animal para fazer o controle de carrapatos, né? Você não precisa praticamente tirar o carrapato manualmente e queimar. Você pode usar esses produtos. Mas o carrapato ele acaba caindo no chão, em alguns lugares, que ele pode procriar. Aí sim, o ambiente, você pode até passar uma vassoura de fogo para matar os carrapatos e também passar um produto químico, que tem vários no mercado também, que é justamente para o ambiente. Sim. Ainda sobre a questão das mortes, doutora Leda, um dado aqui, olha, isso vem do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, diz o seguinte: entre 2007 e 2021, foram notificados 36.497 casos de febre maculosa no Brasil, dos quais 7% foram confirmados e 32,8% evoluíram para o óbito. É um índice bastante elevado, 32,8%. Agora, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, só no ano passado, foram 62 casos, 47 mortos, uma taxa de letalidade de quase 75%. Isso aponta que o estado de São Paulo, aqui a situação passa a ser mais grave, morre-se mais quando isso acontece? Não, eu acho que isso aponta a notificação que existe, porque o estado de São Paulo é um estado que mais notifica doenças. Então, se você notifica, se você descobre as doenças, você sabe qual é a doença e você pode fazer uma estatística. Se você for ver isso em Brasil inteiro, com certeza você vai ver, se tivesse uma boa notificação também nos outros estados, a gente teria uma outra estatística. Mas não quer dizer que o estado de São Paulo ele é o campeão. Não tem nada a ver. Agora, em relação à gripe aviária, 31 casos em todo o país, em 5 estados diferentes. Claro, o objetivo aqui é a gente fazer o esclarecimento, não tem a ver com casos da doença em seres humanos, mas qual é o alerta que fica nesse momento, doutora Leda? Então, a gripe, ela foi diagnosticada em animais que são aves migratórias, né? Então, a gente tem que ficar com bastante atenção nos criadouros, né? Para ver se tem alguma sintomatologia. Mas, por enquanto,
eu acredito que não tem nada de alarmante. A quantidade é muito pequena. Doutor Enio Ziman, seu olhar sobre esse nosso tema. Seu áudio está fechado, doutor Enio. Seu áudio está fechado, doutor Enio, por gentileza. Consegue abrir aí? Pronto. Sim, agora vamos lá. A minha visão é a seguinte: todo mundo sabe que carrapato transmite doença, mas eu volta e meia vejo pessoas chegarem cheias de carrapato e ninguém se preocupa. O importante é a gente desconfiar. Quando acontecem esses casos, o próprio médico fica atento, porque uma pessoa chega num pronto-socorro com um quadro febril, já se entra com antibiótico inespecífico, amplo espectro, e as riquetes são sensíveis ao tratamento com as tetraciclinas. Não adianta entrar com antibióticos banais que não resolve nada. O importante é desconfiar do diagnóstico. E mesmo que o exame leve algum tempo para chegar, na dúvida, entrar com tratamento. Tem picada de carrapato, tem febre, tem manchas na pele, tem algum quadro sugestivo, não esperar gravar. É muito surpreendente que 3 pessoas tenham vindo a óbito por falta de um tratamento imediato, né? Falta de alguém pensar. Quem vai pensar em febre maculosa hoje em dia, né? É difícil, mas a gente tem que pensar, tem que aproveitar esses sustos para não esquecer desses casos. Afinal de contas, tem tantas doenças que chegam aos pronto-socorros hoje, né? Eles ficam loucos, né? Realmente, essa época de novidades, novas infecções, novos vírus, novas bactérias, vai pensar numa riquécia. Pelo fato de não ser uma doença muito comum, a febre maculosa, doutor Enio, os sintomas podem ser confundidos com alguma outra dessas que a gente tem aí, dessas doenças que a gente tem no dia a dia e que é uma preocupação maior e que, por isso, muitas vezes, os médicos não acham um problema? Infectologia é uma especialidade linda, mas os pacientes chegam com sintomas semelhantes: febre, mal-estar, vômitos, diarreia, aumento do fígado, aumento do baço. Gente, tem que se preocupar um pouquinho. Existem alguns protocolos de tratamento já nos pronto-socorros e o pessoal procura, segue isso e vai cair nesses diagnósticos mais graves, sim. Então, não é para deixar passar sem entrar com o antibiótico correto nesses casos. Pessoal, 12h12, quero apresentar agora aqui também na bancada do programa Gente que Fala, pela Rádio 365, pela OTV e pelas redes sociais, doutora Rosana Lazzarini, dermatologista, também colega aqui do doutor Enio Ziman. Ela é médica do Departamento de Alergia da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Rosana, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Está cortando a sua voz. Está cortando, vamos tentar melhorar a situação aqui. Já me ouve bem, doutora? Melhorou, né? Qual o seu entendimento sobre esse momento que a gente vive, dessas doenças de origem animal voltando a chamar atenção, em alguns casos até assustar aí a sociedade? Acho que, de uma certa maneira, a gente está se metendo demais na natureza e eles estão respondendo para a gente, né? A natureza está trazendo de volta. E são assuntos muito sérios, porque a gente começou a ver doenças que antes a gente não via, ou via muito pouco, e agora tem gente morrendo, né? Muito triste isso. Mas, enfim, eu acho que aconteceram os casos, agora a gente tem que ficar alerta, né? E ficar atento para o diagnóstico o mais precoce possível, né? E está dado puxão de orelha também, não é, doutora? Parar de mexer com a natureza, né? Exato. Mexer demais na natureza, nossa. Débora Diniz, seu olhar sobre esse tema. Seu áudio está fechado, pode abrir, por gentileza. Agora ficou melhor o áudio? Sim, está perfeito, chegando muito bem. Uhum. Então, muito bem. A ONU, em 2020, ela fez um estudo, no auge da pandemia, de que aumentariam as doenças de zoonoses. Então, há um olhar para isso. E quais são as tendências que levam a aumentar esse tipo de doença? E por isso que a gente já está vendo no nosso país o surgimento delas. A crescente demanda por proteína animal, a expansão agrícola intensiva e sem controle, né, sustentável, o aumento da exploração da vida selvagem e a crise climática.
Então, como a doutora Rosana falou, nós estamos mexendo com a natureza, nós estamos mexendo e desequilibrando esse ecossistema. Então, vai aparecer outras doenças também dessa mesma forma, e doenças que a gente não estava acostumado a encontrar dentro dos hospitais. Por isso, não ter o olhar tão treinado da equipe médica quando as pessoas chegam a esses centros, né? Então, há de que se pensar em como fazer isso, porque desequilibra também a parte econômica do país, né? A gente tendo a gripe aviária próxima, a gente vai deixar de exportar carne, a gente vai deixar de ter o valor econômico dentro do nosso país. Então, tem que se pensar numa política pública mais equilibrada. 12h15, programa Gente que Fala no ar. Estamos aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. AltV, TV da internet, também com a nossa transmissão. Redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Quarta-feira é dia de falar de saúde, de bem-estar e de comportamento por aqui. Então, a gente vai para o próximo tema. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, realiza no próximo sábado, perdão, o Arraia Pet. É uma festa junina para incentivar a guarda responsável e a adoção de animais abrigados no Centro Municipal de Adoção. O evento terá correio elegante, olha só, barraca do lambejo, concurso de fantasia, tenda kits, pescaria e muitas outras atrações. Doutora Leda, todos os animais disponíveis para adoção estão vacinados, vermifugados, castrados, identificados por microchip e possuem registro geral do animal. Muito legal tudo isso. É uma novidade, é a primeira vez que a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo realiza este evento? O Arraial Pet, bom, nós fazemos festas de adoção durante praticamente o ano todo, umas 3 festas por ano. Mas o Arraial Pet é a primeira vez que a gente faz. É uma festa junina, canina e felina, tá? Nós vamos ter, inclusive, um concurso de fantasia para cães e para gatos, com premiação. Então, vai ser muito bacana e vai incentivar também as pessoas a adotarem um animal com responsabilidade, porque tem que pensar sempre que o animal ele vive 18 anos e a responsabilidade para a vida toda desse animal, né? E vai ser muito bacana, sim, esse Arraial Pet. Essa barraca do lambejo vai ser um sucesso. As pessoas vão poder tirar fotografia com o cachorro e vai ser muito bacana. Vamos ter também correio elegante dos cãezinhos, dos gatinhos, dos porquinhos. Vai ser muito bacana. Todos estão convidados a participar aqui da nossa festa, do nosso arraiá. E vai ter também um casamento caipira. Nós, além da quadrilha, nós vamos ter um casamento caipira. Nós já temos a noiva, temos o noivo, então vai ser muito legal, vai ser bem bacana. Doutora Leda, qual que é a origem desses animais? Como é que eles estão ali disponíveis, chegaram para essa disponibilidade de adoção? Passa o avião. Esses animais, eles entram pela divisão de controle de zoonoses, aí eles passam por todo um tratamento, entram na COSAP, nós preparamos esses animais para serem adotados. Então, eles vêm da divisão de controle de zoonoses. São animais de parques, que estão em situação de risco e acabam entrando pelo Centro de Controle de Zoonoses, né? E são preparados para isso. Como é que faz para as pessoas participarem desse Arraiá Pet? A gente pode levar animais também ou não? Para participar do concurso, sim. Nós vamos, o nosso concurso vai ser no período da tarde, né? E as pessoas podem vir com seus animais. A gente vai identificar as pessoas que estão entrando com os animais e os seus animais, e as pessoas podem vir sim com seus animais. Quem quiser vir conhecer também pode. Quem tiver a intenção de adotar, a gente está esperando de braços abertos e todos os nossos animais estão prontos para serem adotados, vermifugados, vacinados, microchipados e esterilizados.
Quais são os requisitos para o eventual tutor? Aquele que que tiver interesse em adotar um animal, o que ele precisa ter? Bom, tem que ter pelo menos, tem que ter 18 anos, no mínimo, né? E precisa apresentar o CPF, o RG, um comprovante de endereço recente e tem uma taxa pública que é de R$ 31,20. Quem tiver interesse num cão tem que trazer uma coleira e uma guia. Quem tem interesse num gato precisa trazer a caixa de transporte. Tem que ter segurança na residência para o animal não escapar, não pode ter rota de fuga. Isso é uma das coisas que a gente sempre preconiza, não pode ter rota de fuga, tanto para cão como para gato. Estou imaginando aqui como vai ser divertida essa barraca do lambejo, né? Como é que vai funcionar? É com os animais que serão levados pelo público ou com os animais disponíveis ali para adoção? São os animais disponíveis para adoção. É. Vai ter um rodízio de animais e as pessoas vão poder tirar fotografia, né, utilizando o hashtag Adote na COSAP, e vai ser muito, muito interessante, é uma novidade. A Barraca do Lambejo e o Correio Elegante são novidades aqui do nosso arraiá. Então, para falar do Correio Elegante, como é que vai funcionar? Aqui muito bem poderia se chamar Cão-Reio Elegante, né? Se bem que tem gatos também. Uma boa ideia, boa ideia. Vou deixar anotadinho aqui, que eu gostei da ideia. Então, nós vamos entregar um bilhetinho de um correio mesmo, com um coraçãozinho, com uma patinha, e uma fotografia de um dos animais que está à disposição para adoção, para ver se a pessoa tem interesse de adotá-lo. E também nós temos o Correio Elegante, que a pessoa pode fazer um bilhetinho, que nem numa festa junina normal, né? Para algum amigo, para algum conhecido, para ficar bem interessante a festa também. Muito divertido. Onde vai ser, Leda? Vai ser no Centro Municipal de Adoção, na Rua Santa Eulália, 86, em Santana. Vai começar às 9 horas da manhã e vai terminar às 16 horas. E no meio do dia a gente vai ter a quadrilha com o casamento e mais para o final da festa nós vamos fazer o concurso do cachorrinho e do gatinho caipira. Rua Santa Eulália, 86, em Santana. É ali pertinho da Praça Campo de Bagatelle, não é? Sim, é em frente ao Campo de Marte. É bem Sim. pertinho dessa praça, assim. Bem perto. Quero girar esse assunto com todo mundo aqui, ver a Débora se divertindo. Débora, você tem pet? Pretende passar lá, levar o seu? Não, eu sou tia de pets, de cachorros e gatos. Eu não tenho, porque como eu viajo muito, o animalzinho Uhum. precisa de atenção, precisa de conforto, de proximidade com o dono, né? Com o dono não, com o cuidador, né? Então, eu acabei optando por não ter, mas eu convivo bastante, porque a minha irmã tem 3 gatos e o meu irmão um cachorro. Então, são maravilhosos. Eu adoro eles. Doutora Rosana, tem pet? Já tive cachorro durante 16 anos e recentemente 2 gatos, 2 gatas. É muito divertido porque são situações diferentes, né? O tipo de relacionamento com o cachorro e com o gato é diferente, mas eu estou achando bem divertido ter gato também, bem gostoso. Eles são diferente daquilo que a gente... Não sei, eu acho que existe um certo mito de que o gato não se apega às pessoas, e não é o que eu vejo aqui, né? Eu tenho 2 gatas que são extremamente grudadas na gente aqui em casa, assim, em termos de afeição. Acho bem interessante. Recomendo. Doutora... Sim, sim. Doutor Enio, tem pet? Eu tenho meus peixes, meus aquários. Não tenho gatos e cachorros, mas quase todos os meus pacientes com rinite têm, viu? É um fator bastante importante. Eu deixo até aqui o alerta para o pessoal que quer adotar um animal, já criar desde cedo um espaço para o animal, evitar alguns costumes que os animais desenvolvem, estimulados pelos donos, de dormir na cama junto com o dono ou no mesmo ambiente, que podem vir a prejudicar e, às vezes, até
atrapalhar o relacionamento entre dono e animal. Sim. Muito bem, pessoal, 12h24, esse é o programa Gente que Fala pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. A gente também está transmitindo pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Próximo assunto: procrastinar significa deixar para depois, adiar, transferir alguma coisa para outro dia. No popular, né, gente, é o famoso empurrar com a barriga determinada tarefa ou atividade para ser resolvida lá na frente, depois, não é? Bom, o hábito de procrastinar é mais comum do que imaginamos, já que cerca de 90% da população manifesta esse tipo de fenômeno nos mais variados contextos, 90% da população. Para algumas pessoas, porém, a procrastinação já se tornou um problema crônico do qual não conseguem se livrar. E segundo muitos especialistas, a hipnoterapia pode ser uma solução muito eficiente para reprogramar a mente nessas situações, ou seja, reprogramar a mente dos essa palavra é difícil, deixa para depois. Para aquelas pessoas que deixam para depois, né? Débora, para falar sobre esse hábito, né? Procrastinar, a Bíblia fala disso, né? Fala do trabalho, defende o trabalho, elogia o trabalho e fala da procrastinação também, né? Fala, seria postergar. Pode falar que é mais tranquilo, Mais fácil. postergar do que Deixar para procrastinar. depois. Deixar para depois. Ela vem da Roma antiga já, né? Então, se a gente pensar em separar a procrastinação da preguiça, talvez fique mais fácil, tá? 90%, como você disse, das pessoas procrastinam, entre elas nós mesmos em alguma atividade da vida. Mas o mais alarmante é que dentro desses 90%, 20% são procrastinadores compulsivos ou crônicos, né? E isso pode vir atrapalhar o trabalho, o crescimento no trabalho, as relações interpessoais e trazer uma série de desconfortos para ele, né? Então, quando eu digo separar a preguiça ou a falta de vontade de trabalhar do procrastinador, é porque o procrastinador ele sofre com esse comportamento e ele não consegue sair, é como se fosse um vício, um círculo, e ele dia após dia faz isso. Então, eu posso citar algumas das principais causas, tá? A primeira, complacência, que é quando a gente tem confiança demais. Então, confiança sempre é bom, mas confiança demais atrapalha, e atrapalha muito, que a gente pensa, aquele relatório é muito fácil, eu faço com o pé nas costas, então eu deixo para depois, e quando eu decido fazer, eu vejo que ele era um pouco mais difícil e eu não consigo entregar. Então, acaba sendo um problema. A fuga do desconforto, porque o ser humano sempre procura situações de conforto, né? De ganho rápido, de prazer. Então, atividades que não trazem prazer imediato, eu sempre postergo, eu sempre deixo para depois. Então, muitas vezes, eu namoro, mas tenho problema, não sou tão apaixonado, mas eu vou postergando aquele término do namoro porque ou eu sou insegura, ou eu tenho medo de ficar sozinha. Então, é uma fuga do conforto, né? Uma outra causa, o medo de falhar ou o medo do julgamento. Eu acho que todo mundo aqui já escutou as frases antes feito do que perfeito, né? Então, entregar mesmo que não seja perfeito. As pessoas que têm medo de julgamento, elas acabam tentando continuar fazendo aquela atividade e não entregando elas nunca, né? Um quarto ponto, barreiras emocionais. Então, aí é que entra bem o ponto da hipnose, né? Estresse, ansiedade, síndrome do pânico, vários tipos de fobias. Então, várias barreiras emocionais que me levam a ter esse círculo vicioso. E a última, que eu sinto também como bem importante, são as ações ilusórias. A gente geralmente fica ocupado com várias tarefas secundárias e tendo a falsa impressão de que isso vai fazer com que eu progrida, né? Então eu termino o dia e falo, nossa, como eu trabalhei, mas eu não fiz o que realmente era importante, eu deixei para depois. Então, pensando nesses casos, o que a gente deve trabalhar? A gente deve trabalhar
a raiz do problema que leva a essa procrastinação. Então, oferecer um apoio psicológico para as pessoas seria uma solução bem eficiente. Então, a hipnoterapia ela entra como uma solução para reprogramar a mente, para que ela possa agir de forma diferente e elimine o determinado padrão que faz ele ter essa repetição subconsciente. Então, a gente encontra a raiz do problema e faz com que ele consiga enxergar essas tarefas de uma outra maneira, né? Então, tudo é um equilíbrio. Então, a gente usa as técnicas eliminando o gatilho e criando um novo hábito, o de não procrastinar, né? Ou de No, ser mais normal, né? Procrastinar só de vez em quando. Entre os tópicos que você elencou aí, Débora, no item 4, que trata das barreiras emocionais, dá para incluir a depressão? Dá para incluir depressão, dá para incluir a síndrome de burnout, né, que ela está diretamente ligada ao trabalho. Então, a gente tem, eu citei algumas, né, que são as crenças, a gente tem crenças positivas e tem inúmeras crenças limitantes. E, geralmente, essas crenças limitantes é que fazem a gente agir dessa maneira. Como tem muita gente que tem crenças limitantes financeiras, que tem medo do sucesso. Então, não faz com que a pessoa cresça, ela não consegue se desenvolver. Então, ela sempre acaba sendo uma pessoa secundária no trabalho, ficando em segundo plano, porque ela tem o medo de conseguir evoluir. Então, qual é o fundo disso? Muitas vezes é o medo de perder tudo. Então, se eu construir e perder tudo, é um problema. Então, eu não construo nada, né? Só que a gente não chega a essas questões de forma consciente, né? A pessoa que... Desculpe, pode concluir. É como falar em autossabotagem, que muita gente fala, procrastinar é uma autossabotagem. Eu não gosto de usar a palavra autossabotagem, porque se eu perguntar para você, você vai jogar contra o seu próprio time? Você pega uma chibata e se dá chibatadas? Não faz isso. A gente faz isso de forma inconsciente. A gente age dessa maneira sem saber que a gente está agindo e nos autossabotando. Então, não é uma escolha, né? E a gente consegue enxergar isso de uma outra maneira com a terapia. Mas no caso, por exemplo, de pessoas que precisam perder peso e que precisam fazer uma dieta e que vão deixar para segunda-feira, estão procrastinando, estão empurrando com a barriga, precisam ir para a academia. Ah, eu não estou afim hoje, amanhã eu vou. Isso não é uma autossabotagem? É uma autossabotagem, mas faz isso de forma consciente? Não. Conscientemente, ela sabe que precisa perder peso, mas o que tem dentro dela que faz com que ela repita o padrão de deixar para outra segunda-feira e deixar para outra segunda-feira? Aí é que está a questão. A gente vai e descobre qual é a raiz do problema, e pode ser inúmeras coisas. E geralmente essas coisas estão dentro da nossa vida, do 0 aos 7 anos, ou do 0 aos 12 anos. É nesse ponto que eu queria chegar, já que estamos falando de hipnoterapia, em que medida este ato de procrastinar pode estar ligado ao que teve lá na infância, alguma coisa que está guardada lá e que nós não temos consciência a respeito disso e que a hipnoterapia é capaz de trazer? Olha, num dos pontos que eu falei, o medo de falhar. Se uma criança, quando era pequena, ela decide, tem uma brilhante ideia e conversa com a família, e a família dá risada dela, ela guarda aquele sentimento como, olha, eles olharam para mim e deram risada. Numa próximo evento na escola, talvez, ela também expõe a ideia dela e os amigos dão risada. O que ela assimila é que ela não deve compartilhar as ideias que ela tem, por mais brilhantes que sejam. Então, ele tem medo que isso aconteça. Então, quando você cresce, isso está instalado dentro da sua mente. Então, você está no trabalho, numa reunião, onde tem um brainstorming, e aí você não fala nada. Por quê? Você tem medo de ser ridicularizado. Porque nesse mesmo momento é de forma automática, né? O seu subconsciente, ele trabalha lhe protegendo. Então, ele fala, não diga nada. Você pode ser a pessoa mais brilhante do mundo, a sua ideia pode ajudar a resolver os problemas de zoonoses do mundo, mas você não fala,
porque você tem medo de ser ridicularizado de novo. Hum. Entendeu? Procrastinar, ou seja, o ato de deixar para depois, de deixar para frente, como eu disse aqui no popular, né? Empurrar com a barriga. De onde vem essa expressão empurrar com a barriga? Tem a ver com barriga grande, ela é o suficiente para poder empurrar, que vai dar mais força para jogar mais para frente? Isso é popular nosso aqui do Brasil, né? Eu nem sei te dizer qual a origem dessa palavra, não, de empurrar com a barriga, mas pode ser alguma coisa desse tipo, né? De que posso pesquisar e É. depois responder. Não sei te dizer. Eu sei que a gente Homens, usa muito. homens ou Vamos mulheres empurrando. são mais procrastinadores? Não tem o sexo, né, do mais procrastinador. Entre as estatísticas é equilibrado. Então, é um mal do ser humano, né? Do prazer, a busca pelo prazer. Então, eu faço quando eu sei que aquilo vai me trazer um prazer imediato. Senão, eu sempre vou deixando para depois. A gente sempre deixa o mais difícil para depois, porque a gente vai perder mais tempo, porque a gente vai ter que estar mais concentrado, porque a gente vai dispor de mais energia. E o nosso cérebro, como órgão, ele gasta 25% de toda a energia do corpo. Então, ele tende a procurar tarefas que economizem energia. Então, por isso que a gente sempre faz escolhas mais fáceis, para evitar o gasto energético. Agora, o preguiçoso, este é o preguiçoso. Essa é outra história, isso é outra coisa, um outro formato, né, de problema. Exatamente. Aí é uma questão de consciência, né? É da personalidade da pessoa já. Ele não quer saber Uhum. de nada. Então ele fica lá esperando que a vida aconteça para ele, né? É É. diferente do procrastinador, porque o procrastinador sofre com esse jeito, com as ações que ele faz, com o que ele posterga. O preguiçoso não. Ele quer ficar lá deitado esperando que o mundo acabe, que ele não precise gastar nenhuma energia. Faltando 24 minutos para 1 da tarde, a gente segue por aqui com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento pelo programa Gente que Fala. Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. Outro assunto agora para o doutor Enio Ziman tratar aqui com a gente. O termo rinite é usado para definir uma série de problemas que afetam o nariz, causando sintomas bastante incômodos. Existem vários tipos de rinite: aguda, crônica, alérgica ou vasomotora. Mas é importante não confundir rinite com gripes e resfriados, que são causados por vírus e costumam causar febre, mal-estar ou dor no corpo. De qualquer modo, é preciso ter cuidado, já que a chegada do frio costuma acentuar os sintomas da doença. E o frio chegou mesmo aqui, agora em São Paulo, esses dias aí, agora mais a menos. Começou, não é, doutor Enio? Tem muita gente aí, tem procissão pedindo ajuda aí na porta do seu consultório para Nossa Senhora da Loratadina, Santa Desloratadina, São Budesonida, que é outra substância, Santo Fluticasona. Como é que é o tamanho aí da procissão? Agora é época, né, Mauro? A gente trata de rinite o ano inteiro, mas nessa época a gente começa a rever pacientes que não vinham ao consultório há muito tempo, que estavam tranquilos, equilibrados. Rinite é muito frequente nessa época. São Paulo tem essa característica que a temperatura muda várias vezes durante o dia, né? Que a gente amanhece com um dia bonito, de tarde fecha tudo e chove, ou às vezes vice-versa. Então, realmente, fica difícil a gente decidir se a gente se agasalha, se não se agasalha. Quase todo lugar tem o famoso ar-condicionado, que precisa sofrer uma manutenção nessa época, que a gente para de operar com ele frio para operar com ele, às vezes, aquecido, e começa realmente a espalhar fungos e outras impurezas para o ambiente. Então, está na hora de limpar os filtros, de tirar a roupa do armário e colocar no sol um pouquinho, passar um aspirador na roupa, né? É uma época que tem que tomar algum cuidado especial. E também é a época que o pessoal realmente fica com dó dos pets que estão dormindo no quintal e põe para dentro de casa, né? Eles viram um espalhadorzinho de pó, trazem um monte de poeirinha para dentro de casa, de ácaros também. A descamação deles serve de alimento para os ácaros, então tem que caprichar na higiene. Vamos esclarecer, então, que eu destaquei aqui os vários tipos de rinite: aguda, crônica, alérgica, vasomotora. Vamos passar uma por vez aqui, para a gente esclarecer? A gente chama de rinite aguda, realmente aquela que tem um componente viral, infeccioso, que ela aparece e, vamos dizer, sara em poucos dias.
Já a rinite alérgica, ela tem um aspecto mais de cronicidade, porque o alérgico sempre vai ser alérgico, ele pode controlar sua alergia com tratamento, com os anti-histamínicos, com os corticoides nasais, às vezes com as vacinas, com a imunoterapia, mas ele vai sempre ter uma sensibilidade. E nessas épocas mais radicais de mudanças, ele vai lembrar daquela rinite. Fala, puxa, eu achei que eu não tinha mais rinite, mas ela ainda existe, por isso que a gente chama de rinite crônica, alguma coisa que é da pessoa. E tem as rinites infecciosas, realmente, as sinusites, as rinossinusites, que são bastante frequentes, as rinites vasomotoras, pelo fenômeno da mucosa nasal tentar aquecer o ar que chega gelado, há uma vasodilatação, tende a obstruir, a ter uma rinorreia, né, uma secreção. Então, são várias coisas que aparecem, muitas vezes juntas, né? Muitas vezes os sintomas vêm em grupo, e muitas vezes precisa da ajuda do médico, do alergista, ou do otorrino, ou do clínico mesmo, do pediatra, para orientar o procedimento. Como é que são os testes hoje em dia para identificação das substâncias que são causadoras de rinite alérgica? É porque é preciso identificar para poder chegar ao medicamento correto, né? Ainda hoje, o padrão ouro é o prick test. É o teste que a gente faz na pele, com leitura rápida de 15 a 20 minutos, e a gente pinga alguns extratos de ácaros, de pelos animais, de fungos, às vezes, bacterianos, e em 15, 20 minutos a gente tem um halo de resposta no caso do paciente alérgico. Também existe o imunocap, que é a dosagem da imunoglobulina E específica para poeira, para ácaros, para vários fatores. Normalmente a gente utiliza os dois associados, né? O padrão ouro é o prick test, porque é rápido, barato, dá um resultado bastante confiável, bastante esclarecedor, e também já orienta o extrato a ser usado no caso de uma imunoterapia. O imunocap é mais geral, mas ele é quantitativo, então ele é bem interessante. Ou seja, apareceu o problema, ajuda médica, porque tem que fazer o teste, tem que saber exatamente o que é que está causando o problema e partir para o tratamento correto. Perfeito. Existem os testes de provocação também, provocação, inalatórios, etc., mas são mais usados em meios universitários, que são mais complexos um pouco. E aquelas situações, doutor Enio, tem muita gente que tem... isso se fala mais recentemente, isso acontece muito, muita gente nem sabe disso, pessoas que têm rinites que são causadas por refluxo, né? Hoje em dia come-se mal, come-se rápido, a digestão não é adequada, daqui a pouco a pessoa está com esofagite, está com gastrite, tudo isso acaba atacando as vias aéreas, causando uma rinite, que não é alérgica, é gustativa ou degustativa, não sei como é que poderia se chamar. Não é caso exatamente para o otorrino ou para um dermatologista, é um caso para o gastroenterologista. O tratamento do refluxo é feito normalmente pelo gastroenterologista, às vezes, depende do caso, até eles têm casos que são cirúrgicos. Mas o diagnóstico é feito pelo clínico, é feito pelo otorrino, é feito pelo alergista. Muitas vezes, a causa de tosses crônicas tem a ver com refluxo. E muitas vezes o sintoma realmente é de uma rinite mesmo. Então, aquele indivíduo que fala, puxa, eu sinto o cheiro de perfume, eu sinto o cheiro de tempero, eu sinto o cheiro, e me entope o nariz, eu começo a espirrar. Isso existe, é relativamente frequente e pode até, em alguns casos, ser grave. Banho muito quente causa entupimento nasal? Pode causar em pessoas sensíveis, né? O calor, ele é um vasodilatador, então a pessoa está em uma crise de rinite, pode acontecer não só a obstrução nasal, como a rinorreia, aquela pessoa que entra embaixo do chuveiro e fica espirrando e fica assoando o nariz freneticamente e sai com o rosto até inchado, os olhos vermelhos, né? Sim. O doutor Enio falou dos pets, então eu vou puxar aqui a doutora Leda para falar a respeito deles. Tem gente que se enrola nos pets, né, e não acontece nada, né? Não tem um espirrinho. E tem gente que só de pensar no cachorro, no gato, já está espirrando por aí, não é, Leda? Sim, é verdade. Tem muitas pessoas que são alérgicas ao pelo dos animais, né? Na verdade, a alergia é a saliva, né?
que fica no pelo do animal. Quando nós fazemos o nosso questionário de pré-adoção, às vezes a gente tem esse questionamento também, se a pessoa tem algum problema alérgico. Porque às vezes a pessoa, na empolgação, ela esquece de que tem esses probleminhas, né? Porque não é a época certa do ano, nunca teve animal, então a gente sempre questiona a pessoa e a gente orienta, olha, se você tem um processo alérgico, é bom você conversar com o seu médico, né? Antes de você adotar um animal. Hoje em dia, tem até alguns fabricantes de ração que fizeram uma ração que é para diminuir a produção desse alergeno na saliva do animal e evita, assim, que a pessoa que tem um contato com o animal tenha um processo alérgico. Mas é uma coisa muito recente. Eu não tenho tanta experiência com relação a esse tipo de produto, né? Mas eu sei que já existe, sim, no mercado. Mas é muito interessante. Para ouvir a doutora Rosana Lazzarini, porque de certa forma também é a especialidade dela, dermatologista, assim como o doutor Enio, muita gente aí rezando também para Nossa Senhora de Loratadina, doutora Rosana. Por outros motivos, eu não atuo nessa área de alergia respiratória, né? Mas na parte da dermatologia. Então, em relação à alergia aos animais, então, de novo, eu não costumo ver isso. Eu já vi, não sei se o doutor Enio, eu já ouvi relato de pacientes com alergia à lambida do cachorro. Então, quando o cachorro lambe, fica um eritema e um edema no lugar, tipo uma urticária. Foi a única vez que eu vi alguma coisa, mas não tenho experiência sobre isso. Acho que tem isso, né, doutor Enio? Tem gente que tem. A gente vê mais problema de alergia a produto da saliva no gato. Então, existe até uma proteína, o FELD1, né, que a gente pode dosar, inclusive, naquele monocap que eu citei, que determina. Quem faz essa ração para o gato se tornar menos alergizante é a purina, da Nestlé, né? E é interessante, porque isso foi desenvolvido da seguinte maneira. Eles criaram junto gatos e galinhas, as galinhas se sensibilizaram a essa proteína e eles usaram os ovos dessas galinhas para produzir essa ração. Realmente houve uma melhora bem importante nos sintomas dos pacientes alérgicos. Mas era uma ração cara. E muito embora a gente indique, normalmente o paciente não gosta de comprar, não. Bom, 13 minutos para 1 da tarde agora, o próximo tema aqui para a doutora Rosana Lazzarini. No mês de junho agora, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza uma campanha para conscientizar a população sobre a hidradenite supurativa. Nome difícil, né? É uma doença de pele caracterizada por nódulos e abscessos, muitas vezes confundida com o furúnculo ou câncer. A ação visa alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do quadro, pois a doença é dolorida, incômoda e até incapacitante, podendo levar à depressão, ansiedade, ao isolamento social e dificuldades profissionais. Quais são os alertas em relação à hidradenite supurativa, doutor? Hidradenite supurativa, um nome complexo, né? Bom, é uma doença que acomete mais ou menos, na média, 1% da população geral no mundo. É uma doença crônica inflamatória, é bem ruim, porque se formam nódulos e caroços na região das dobras, principalmente, como axilas, região inguinal, sob as mamas, entre as mamas, que sofrem processos crônicos de inflamação e de drenagem de secreção purulenta, né? Então, é um quadro bem, vamos dizer, complexo, porque gera uma série desses fatores que você acabou de citar. Então, o paciente vai se isolar da sociedade, ele vai ter receio de conviver com os outros, acaba surgindo dificuldades no trabalho, justamente pelo isolamento, depressão. E o diagnóstico acaba ficando complicado, porque realmente é muito confundindo, é só um furúnculo na axila. Mas se tiver furúnculo na axila, pelo menos 2 vezes nos últimos 6 meses, tem que ficar atento para esse diagnóstico. O diagnóstico, às vezes, ele é retardado em 7 a 10 anos depois de que começou a doença.
E a ideia, né, da sociedade, agora nos últimos anos, é a gente chamar atenção para isso, porque o que acaba acontecendo é que a gente vai vendo cada vez mais pacientes com doença crônica, já de difícil tratamento, que requer muitas vezes intervenções cirúrgicas muito grandes, o contrário do que se a gente pegasse no começo, né? Se a gente pegasse uma doença mais recente, o tratamento teria outra abordagem. A prevalência não é muito alta, então. Não é muito alta, mais ou menos 1%. É que quando você trabalha em serviços universitários, você acaba vendo muito. A gente vê casos muito graves, né, de hidrosadenite. Mas mesmo no consultório, não é incomum, tá? 1% não é tão pouco assim. É uma prevalência, são casos novos, é uma prevalência alta até. E como é essa campanha, doutora Rosana, que eu destaquei aqui no mês de junho, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está à frente disso? Então, o que a gente está fazendo é falar sobre o assunto. Então, recentemente a gente teve um simpósio voltado para os médicos dermatologistas, claro. Foi um simpósio de uma manhã tratando das novas abordagens, da patogenia, tudo que tem acontecido em hidrosadenite, que é importante a gente ficar sempre atualizado. A gente está com campanha na mídia, então no Instagram, no Facebook, para alertar as pessoas nas mídias abertas, né, da sociedade, e nas mídias fechadas também voltadas para o próprio dermatologista. Porque às vezes a gente, como você fica, não é, como você mesmo falou, né, não é um negócio tão comum, às vezes passa desapercebido mesmo. E uma coisa que acontece é que geralmente esses pacientes que aparecem com essas lesões por exemplo, um furúnculo, né, na axila, acaba indo em pronto-socorro. Então, o que retarda mais ainda o diagnóstico final da hidrosadenite. Porque ele vai no pronto-socorro uma vez, aí trata com antibiótico, drena o abscesso, aí acontece de novo dali 4, 5 meses, ele volta indo para o pronto-socorro já com outro médico. Então, isso acaba realmente retardando o diagnóstico. E não tem a ver com estilo de vida, né? Está todo mundo sujeito a ter esse tipo de problema. Mais ou menos. Parece que existe alguma determinação genética, mas ainda não tem nada muito certo a respeito. Não tem relação com casos familiares, isso é importante saber, não é porque os pais ou irmãos têm que a outra pessoa vai ter, mas existem 2 fatores comportamentais que parece que têm relação direta, que é o tabagismo e a obesidade. Se é que eu posso chamar de comportamental obesidade, mas a gente vê uma frequência um pouco maior de hidrosadenite nessas populações. Relação com diabetes tipo 2 também tem. Basicamente isso. 8 minutos para 1 da tarde. Perguntas da nossa audiência chegando por aqui pelo nosso WhatsApp, 973350038. A Juliana Rocha está no Instagram, doutora Rosana, e pergunta: a dermatite atópica em crianças tem cura? Mudou o assunto, tá bom. Dermatite, o que tem? Dermatite atópica em crianças também é uma dermatose prevalente, então ela vai... tem aquele quadro clássico que acomete as grandes dobras, né? Atrás do joelho e na frente do cotovelo, face, pescoço. É um eczema, é uma outra doença, né? Não tem nada a ver com a hidrosadenite, mas é um eczema crônico, recorrente, extremamente pruriginoso, que pode começar na infância, acompanhar a criança até a vida adulta, ou eventualmente, um pouco menos comum, começar na adolescência e bem mais raro começar na vida adulta. Mas também é uma doença crônica, bem impactante na qualidade de vida das pessoas. Tem tratamento. Esse termo atópico, aproveitando aqui que ela está falando de dermatite atópica, tem a ver com o fato de não saber exatamente a causa da dermatite. É como a virose, você sabe que a pessoa tem um vírus, mas não sabe qual é o vírus, né? O atópico é isso, não? Mais ou menos. A causa do problema. Na verdade, esse termo ele engloba 3 doenças que aqui o doutor Enio vai falar junto, que é a dermatite, a rinite e a bronquite ou asma. São as doenças que andam juntas. Então, às vezes, o paciente tem uma delas, 2 ou as 3 associadas. E
não existe bem determinado o que causa. A gente sabe uma série de coisas que acontecem na dermatite atópica, e entre elas, uma coisa que é bem clara na dermatite é o defeito da barreira cutânea. Então, a gente tem uma barreira de proteção que produz gordura na pele. Essa barreira é mal feita, mal caracterizada nos pacientes, e aí eles tendem a ter uma pele mais seca, e aí eles tendem a ter também, por causa desse defeito de barreira, uma série de outros eventos, entre eles o processo inflamatório crônico que se instala. É mais ou menos isso. É bem complexo a patogênese da dermatite atópica, não é um fator. Doutor Enio, pergunta do Marcelo Gomes, ele está acompanhando a gente no Facebook, ele quer saber quais são os conselhos seus para quem tem rinite e vai se mudar para uma casa nova. Eu diria benze a casa. Benze primeiro. Bom, logicamente, esse é o momento realmente da gente aconselhar pisos frios, aconselhar evitar tapetes, carpetes, coisas que retenham poeira, evitar cortinas que não sejam laváveis. Se for instalar aparelho de ar-condicionado, utilizar aparelho que seja de fácil manutenção e praticar essa manutenção frequente. Observar se a casa se é muito fria, se é muito úmida, se tem face... Em São Paulo, a gente se preocupa muito com face sul, que é a face que não pega sol. Então, procurar uma casa que seja face norte, o tipo de telhado, o telhado que realmente não deixe entrar umidade, porque depois que a gente entra na casa para consertar uma parede úmida é muito complexo. Se a pessoa tiver vontade de manter pets, ter um espaço apropriado para isso. Eu gosto sempre de lembrar aos meus pacientes, eu acredito que a doutora Leda deva confirmar isso, que não é só a gente que tem alergia aos pets também podem ter alergia a gente. Então, essa convivência tem que ser mais ou menos cada um no seu pedaço. Então, todo o espaço tem que ser programado. Débora, a pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi, pergunta bem legal. Obrigado, Jaime, aqui pela participação sempre. Em que medida ele quer saber a hipnoterapia pode alterar hábitos como o de fumar, aliviar traumas e aumentar a motivação para a vida? Bem breve, Débora. Tá. Fazendo a regressão à causa, a gente consegue saber qual o motivo, a causa raiz por fumar, por procrastinar ou por ter outro tipo de fobia ou trauma e ressignificar isso. A pergunta aqui para a doutora Leda vem da Roberta Secato, ela está no YouTube. A Secretaria Municipal de Saúde tem muitos problemas com a devolução de animais feitas por pessoas que se arrependeram de terem adotado esses bichos? Doutora Leda, a pergunta da Roberta Secato. Não, a gente não tem tantos problemas com devolução, porque a gente faz uma adoção e a gente procura sempre evitar a empolgação da pessoa na hora de adotar. Então, tem que ser uma adoção consciente. Por isso que tem algumas etapas nessa adoção. Tem que conhecer o animal, tem um questionário pré-adoção e, às vezes, a gente faz até uma visita pré-adoção para saber direitinho como que vai ficar a situação do animal. Vamos para as despedidas de cada um, tempo esgotando aqui já do programa Gente que Fala. A doutora Leda está com a palavra, 5 segundos para a sua despedida e seus canais, doutora Leda. Eu estou convidando todos vocês a participarem do nosso evento, que é o Arraia Pet, nesse sábado, dia 17, das 9 às 16 horas. Venham com seus pets para participar do concurso também, vai ser muito bacana. Venham sim. Rua Santa Eulália, 86, Santana. Rua Santa Eulália, 86, Santana. Débora Diniz, sua despedida, seus canais, 5 segundos, rapidinho. Agradeço mais uma vez por participar. E o meu Instagram, Débora Diniz Oficial, e a minha landing page, deboradinis.hipnoterapeuta.com. Obrigada. Obrigado, Débora. Doutora Rosana, sua despedida, 5 segundos, seus canais. Obrigada por esse convite para participar, para falar de uma doença que é grave, que é a hidrosadenite, e espero que vocês sigam a página da SBD no Instagram. E o doutor Enio finaliza. Agradeço mais uma vez a oportunidade, dermatoenio.com.br ou
Instagram, @dermatoenio. O programa Gente que Fala chega por aqui. Vamos colocar um ponto final nessa edição de hoje, quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agradecimento a todos que estiveram com a gente. Doutora Leda Maria Ponte Schoendorfer, veterinária. Ela é responsável pelo Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Dr. Enio Ziman, dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Débora Diniz, hipnoterapeuta, farmacêutica, bioquímica e palestrante. E a doutora Rosana Lazzarini, dermatologista também, ela é médica do Departamento de Alergia da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Programa Gente que Fala, realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, espectador, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. O Lucas Neto está de volta, ele vai apresentar aqui na Rádio 365 o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí, Lucas, para você. A gente volta pela 365 amanhã, também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. Um abraço a todos, uma boa tarde, tchau, tchau.